Olá pessoal, eu vim gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a alfabetização. Algumas famílias, elas me procuraram perguntando assim: Andressa, tem algum documento, qual a legislação, o que fala sobre alfabetização, qual a idade certa para o meu filho alfabetizar? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Nós temos aqui o PNAEC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. É um compromisso formal que o governo federal, estadual, municipal e distrital fez, né, com a sociedade, que eles asseguram que as crianças devem estar alfabetizadas até a terceira série do ensino fundamental. Então, ali com seus 8, 9 anos, né? Porque tem criança que já completa 9 anos naquele ano, ok? Já a nossa base, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a famosa BNCC, ela fala que a criança deve estar alfabetizada, né, até o segundo ano do ensino fundamental, ou seja, até ali os seus 7, 8 anos, ok? E o que isso tem a ver com a nossa escola, né? Já que nós somos educação infantil, a gente poderia muito bem se isentar, né? Eu não vou tratar de alfabetização aqui, eu estou na educação infantil. Mas nosso perfil não é esse. Nós sabemos que a alfabetização, a criança alfabetizada, ela entra no primeiro ano fortalecida, com autonomia, com senso crítico, segura. Então nós temos essa intenção que as nossas crianças cheguem lá no primeiro ano dessa forma. Nós somos bastante procurados, elogiados nesse sentido. Então a gente começa a trabalhar a alfabetização ali com as nossas crianças a partir do infantil 2, quando a gente trabalha a consciência fonológica. No berçário 1, a gente trabalha a consciência corporal, a gente trabalha a formação ali da motricidade fina, grossa, e isso é sim importante lá na hora da escrita, tá? E também da questão da lateralidade, né? A gente tem uma folha de caderno, a gente tem que saber onde é a direita, onde é a esquerda, não é assim? Então, a gente já trabalha isso ali dentro da psicomotricidade, dentro das nossas aulas, né, pedagógicas ali do berçário e do 1. Mas no infantil 2, nós já trabalhamos o som das letras, o som da letra do nome, o som da letra dos nomes das frutas, do nome de animais da fazenda, animais domésticos. Isso nós vamos ampliando no infantil 2 e no infantil 3, através de contação de histórias, através do teatro. Então, essas crianças, elas já têm uma familiaridade com a leitura, né? Ela sabe que através ali daquelas letras surge uma história. Elas sabem que através ali que eu pego um livro, vou contar uma história, elas sabem que aquelas letras ali, elas não estão sabendo o que significam, mas elas sabem que ali tem uma história, tá? E a partir do infantil 4, que é a nossa etapa obrigatória, essas crianças, elas já começam a formar sílabas, porque elas já passaram pela questão da consciência fonológica. Então, quando elas chegam no 4, a gente já trabalha a formação de sílabas, a separação de sílabas, a contagem das sílabas. A gente já trabalha também gênero literário. A gente já começa a ampliar o vocabulário dessa criança com novas palavras, também com troca de sílabas. Então, por exemplo, na palavra gato, se eu tirar o gá e botar o pá, virou o quê? Ah, virou pato. Então, a gente já começa a fazer esse tipo de trocas para eles começarem a pensar, né, que as palavras, tem palavras que tem um pedaço de outra palavra, então a gente juntando ali forma uma palavra, a gente vai trabalhar até conceito de primitivo e derivado, né? E aí, no infantil 5, nós já entramos com palavras com dígrafo, com pontuação, nós já trabalhamos sinais, né? Sinais gráficos, nós já trabalhamos as palavras, por exemplo, com Z. As palavras que são derivadas, tem palavras que tem Z, tem palavras que são com S. Então, eles já começam a memorizar também, porque a alfabetização também é um processo de memorização. E eles já começam também a fazer a separação das sílabas, né? Por exemplo, tesoura. Quantas sílabas nós temos nessa palavra? É uma palavra de 2 sílabas? Uma palavra de 3 sílabas? Uma palavra de 1 sílaba? Ela tem 4 sílabas. Isso eu falo para vocês que é muito gostoso esse trabalho, porque eles vão se descobrindo, eles vão ficando contentes, eles vão tendo realmente uma autoestima quando eles começam a aprender uma palavra. Se eles aprenderem uma palavra hoje, você não tem noção de quanto que essas crianças, elas saem felizes de dentro da escola. Então, a gente trabalha bastante também aquele livro que é O Menino que Começou a Ver,
Ele não era cego, ele é um menino que aprendeu a ler, mas através da leitura abriu um mundo para ele, um mundo totalmente diferente. Né? Ele andava na rua, ele não via, ele via os símbolos, ele via as coisas, mas na verdade aquilo não tinha significado para ele. Então ele não via, né? E a partir do momento que ele começou a ler as placas, o nome das lojas, os nomes, né, que vêm nos ônibus, ele começou a ver um mundo diferente. Então, assim, o que eu explico para os pais é o seguinte: nós queremos tanto crianças com, né? A gente sempre fala isso. Eu quero pro meu filho que ele tenha autonomia, que ele seja empoderado, né? Que ele seja crítico. Para isso, essa criança precisa aprender a ler. Porque é com a leitura que ela vai escolher, né? Até o que ela vai estudar, o que ela gosta mais, né? Se eu quiser hoje aprender sobre a Grécia, sobre a Idade Média, eu vou aprender a partir de quê? A partir da leitura, né? Eu vou buscar literatura que fale sobre esse tema e vou ler. Se eu quero aprender alguma coisa sobre uma doença, né? Uma doença nova, uma situação que está acontecendo no mundo, eu vou na fonte, eu vou ler, né? Então a gente aprende a ler para depois a gente aprender a qualquer coisa. O instrumento musical, a matemática, tudo vem por meio da leitura. Então, assim, a importância da leitura desde cedo, para essa criança crescer um aluno, né, lá na escola, lá no fundamental, um aluno que vai bem, realmente, ele lê, ele contextualiza, ele sabe fazer uma boa interpretação de textos, porque parece uma bobagem, né, você fala assim: o bolo é doce. O que era doce, meu amor? Vamos contar pra titia o que era doce. Aí a criança pensa, o bolo. Isso é uma descoberta para ela incrível. Então cria-se realmente na cabecinha daquela criança uma criança que vai ler e que vai se descobrir, vai falar: tia, o que eu gosto de ler são receitas. Receitas, eu gosto de fazer comida. Eu gosto de ler receitas. Ah, eu já gosto de ler gibis. Ah, eu já gosto de ler assuntos de robótica. Então, cria-se uma pessoa realmente que ela aprendeu a ver, né? Um mundo diferente. Então, assim, eu defendo muito a questão da alfabetização na educação infantil. A nossa escola é uma escola que trabalha a alfabetização de forma lúdica, amorosa, e que eu falo para vocês, esse é o nosso trabalho. Eu falo que não tenho, assim, como dizer assim para a pessoa: a alfabetização, a educação infantil, as crianças poderiam estar fazendo outras coisas, elas fazem outras coisas. Através da alfabetização também a gente faz outras coisas, a gente trabalha as cores, a gente trabalha experimentos, e tudo isso está dentro da alfabetização. Eu não conheço um aluno até hoje, quantos passaram pela escola Baby House, que sofreu, que chorou. Pelo contrário, eu conheço vários, todos, que saíram felizes, que voltam para agradecer, que dizem que na escola eles estão indo muito bem. São esses alunos que eu conheço, né? Que são os meus alunos. Então eu digo isso com muita empolgação para vocês. Permaneçam na escola Baby House, para os seus filhos saírem daqui no Infantil 4, no Infantil 5, com crianças que já estarão lá no ensino fundamental, que passa assim, ó, voando. Uma criança feliz, capaz e forte lá na escola, que eu acho que é isso que todo mundo quer, né? A gente não quer os nossos filhos felizes, os nossos filhos competentes, a gente quer. E é isso que a gente faz na escola Baby House, tá bom? Estou à disposição para a gente conversar, a gente trocar informações, e é isso aí, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês.